Começando o pós-jogo oficialmente de Vitória 0 Fluminense 1, um jogo em que a gente tem muito o que falar. Um jogo que com 30 segundos Camutanga erra e Dudu tomou amarelo, mas aquele amarelo de Dudu eu não julgo porque foi um erro de fato de Camutanga e Dudu precisava fazer a falta porque senão Lima poderia ter uma finalização na cara do gol. No final ele fez a falta, mas a falta acabou batendo na barreira. Depois disso, antes da expulsão de Dudu, a gente tem que deixar claro que o Vitória não fazia um jogo bom, no 11 contra 11. Rotação baixa, a Vitória tinha dificuldade de chegar, era um jogo pobre das duas equipes. Com a expulsão de Dudu sendo imprudente, e a gente viu aqui o VT, Dudu pisa no pé do jogador do Fluminense, segundo amarelo, foi muito bem aplicado, diga-se de passagem. O Vitória toma 1-0 de Hércules e até tem uma oportunidade, que é a bola na trave de Eric. Antes o Vitória teve a bola parada com o Kaiser cabeceando. E aí, o Vitória vai para o intervalo com a Série A, falando mais uma vez, venha Vitória, eu vou te ajudar. Eu vou te dar mais um contexto aqui. Se o Fluminense misto pra você não está sendo suficiente, eu vou fazer com que o zagueiro deles, estando ganhando fora de casa, vencendo por 0, seja expulso. Eu vou te ajudar. Venha, o zagueiro do Fluminense aqui vai ser infantil. E você vai voltar no 10 contra 10, no Barradão com mais de 20 mil pessoas, pra pelo menos não perder o jogo. E não adianta. A gente fala de contextos, a gente fala que a Série A dá oportunidades para o Vitória, mas hoje, 20 de setembro, o Vitória oficialmente não aproveita oportunidade nenhuma, e não só na Série A. Teve oportunidade na Sul-Americana, teve oportunidade na Copa do Nordeste, teve oportunidade em diversos outros momentos do campeonato, teve oportunidade no Campeonato Baiano, acabou caindo na pilha, estando com um a mais, a gente não pode deixar de lembrar isso daqui. Tava 1-0 pro Vitória, Vitória com um a mais, o Vitória caiu na pilha, teve jogador expulso. Mas no final das contas, eu vou ser muito sério com vocês, chegou num ponto que eu não tenho nem força para me irritar mais. Porque no final das contas, o Vitória está tendo, Paulo, um dos seus rebaixamentos mais merecidos, mais desenhados, mais claros e evidentes que eu vi em minha vida. O time de 2014 chegou na última rodada precisando ganhar para não cair, mas chegou na última. O time de 2018 chegou na penúltima rodada, quase rebaixado, mas se ganhasse do Grêmio e do Palmeiras ainda tinha uma chance. Esse time de hoje, eu não sei se chega na penúltima. Esse time de hoje, perdendo o jogo de hoje e vendo os adversários ainda com um jogo a menos, talvez não chegue nem na 37ª. Talvez Vitória Sport na 35ª já seja, o jogo dos rebaixados. Não é 37ª, é 35ª. E é um Vitória que errou com o Maneca, errou com o Gustavo, errou com o Fábio Mota, que é o principal responsável, e errou com o Rodrigo, que por mais que a gente tenha respeito, por mais que seja ídolo do clube, o que ele fez aqui hoje é inadmissível. Rodrigo errou tudo e mais um pouco. Tudo o que podia. Errou nas substituições, tirou o Fabrício e Ronald, tirou o Ronald até vai, mas tirou o Fabrício, o time não teve escape nenhum. Mateuzinho, extenuado, que não fez um bom jogo, mas nos 15, 20 minutos em diante, só ele tentou algo. E é uma vitória que hoje, Paulo, pra mim caminha passos largos pra Série B e não só pra mim, pra todo mundo. Hoje, o rebaixamento, assim, ó, Vitória vai ser rebaixado, eu vou olhar e falar, é isso aí. E o problema é que se eu tirar isso aqui da tela, se eu tirar isso daqui da tela, rapaziada, vocês estão vendo aqui, fim de jogo, né? Se eu tirar isso daqui, deixa eu colocar aqui na tela. Se eu tirar isso da tela e vocês me ouvirem falando, sem saber qual foi o jogo, esse pós-jogo aqui, que eu estou com o Paulo, pode ser aplicado para pelo menos 10 rodadas da Série A. Pelo menos, no mínimo. Fora a Copa do Nordeste, fora outras rodadas. Se eu tiro esse negócio aqui, ó, esse banner, fim de jogo, Vitória 0, Fluminense 1, você pode falar, Léo, mas e contra o Santos? Léo, mas e contra a Universidade de Quito, lá no Equador? Esse pós-jogo aqui, tudo que eu tô falando, foi dito e é repetido, é repetitivo. A gente é chato, a galera reclama que a gente é chato, que a gente é repetitivo, porque a Vitória não traz nenhuma novidade. É mais um jogo que, em tese, a chave vai virar. Não, a rodada vai ajudar. O Inter e Grêmio tem clássico. É clássico? Não, não. Santos e São Paulo é clássico? Não. Flamengo e Vasco é clássico. E a gente não ganha. E a gente não faz a nossa parte. Então, no final das contas, Paulo, achei Dudu bem expulso. Achei que Canansan negou alguns amarelos, de fato. Mas, nos lances capitais, não teve nenhum pênalti. A gente não teve nenhum pênalti. A gente não teve nenhum pênalti, de fato, que não foi marcado. Mas o fato é que eu não tenho nem força mais para reclamar, Paulo, de verdade, porque o sentimento já passou da indignação. Infelizmente, o nosso sentimento já chegou, o nosso, tá? Eu falo que do torcedor também. Tá, está na raiva, claro, mas o ponto é de aceitação. É de já entender que as coisas não vão acontecer. A realidade é essa aí, Paulo. Pois é, mais uma derrota no Barradão, mais uma derrota merecida. Já adianto que o torcedor que está saindo do Barradão hoje, com a sensação de que a derrota foi uma consequência da arbitragem, este torcedor está equivocado.
Se você está saindo do Barradão acreditando que o Vitória perde o jogo de hoje porque foi injustiçado pela arbitragem, você está equivocado. O Vitória perdeu o jogo porque entrou em campo com a escalação ruim. No 11 contra 11 não fez nada. A Vitória hoje foi muito difícil identificar qual era a dinâmica ofensivas do Vitória no 11 contra 11. O Vitória não triangulava, o Vitória não aproximava, tinha espetadas em contra-ataque em velocidade, tentativas de cruzamento e os de Ramon que nenhuma foram assertivas. Hoje é difícil saber qual é a proposta de jogo ofensiva do Vitória com o Rodrigo Chagas. Eu tenho dificuldade de entender quais vão ser as dinâmicas ofensivas do Vitória daqui por diante. Contra o Atlético Mineiro tivemos algumas questões. Depois disso, pobreza total. No 11 contra 11, eu não sei dizer, como analista de futebol, qual é a ideia ofensiva de Rodrigo Chagas no comando do Vitória. Eu sei que faz saída de 3 horas, saída com 4 jogadores, mas eu não sei dizer quais são as dinâmicas de Rodrigo Chagas com bola, porque não existem dentro de campo no fluxo ideal para um time de Série A. Se existem, são remotas ao ponto de nem ser perceptível identificar um padrão delas. Então, o primeiro ponto, hoje o Vitória não tem nenhum padrão de jogo definido. Não atua Rodrigo Chagas, com todo o carinho do mundo, mas a sensação que passa é que ele não faz a menor ideia do que fazer. A sensação que passa é que Rodrigo Chagas não sabe o que fazer no comando do Vitória. Ele vai para um jogo de estreia dele no Vitória com Aitor Canta-La Pedra, Paulo Roberto na direita. Outro jogo, Cáceres e Canta-La Pedra. Aí no outro já vem Mateuzinho, que entra Romarinho, Canta-La Pedra nem entra. Aí Ronald que entra contra o Galo, não entra contra o Fortaleza. Aí vem Fábio no jogo, sai Fábio. Provavelmente se lesionou, como muita gente falou. Aí ele bota Ronald aberto, bota Ronald no jogo, depois bota Ronald aberto, aí tira Ronald. A sensação que passa é que ele não sabe o que fazer. Não sabe. Parece que ele não tem norte, ele não tem assim, ó, gente, meu trabalho é esse aqui e vou trabalhar com base nisso. A sensação é que ele não sabe. Ele tá em tentativa e erro, ele vai tentando várias coisas. O William Oliveira é titular com o Atlético Mineiro, joga mal com o Fortaleza, hoje nem entra. Aí você fala, pô, não entrou o William Oliveira, ele vai colocar Ronald. Aí ele vai com o PP, que não entrou nem os dois outros. Ele bagunça. Ele vai tentando de tudo ali, fazendo embromeixo, vai tentar aí, tenta tudo aqui ele poder tentar aí. Vamos aí colocar agora os dois centravantes juntos, mas sabe, aí tira Fábio que se lesionou, vamos para dois centravantes, aí tira Beirada, aí bota um Mateuzinho pra jogar de volante, e aí vai na tentativa e erro. Mas o maior responsável desse ano inteiro do Esporte Clube Vitória se chama Fábio Rios Mota. Fábio Mota não acertou nada em 2025 no âmbito do futebol. Nada. Nada vezes nada. Porque até as negociações dele foram horríveis. Eu falo não as de compras, quem sabe, que é de compra, de contratação do Vitória, foram horríveis. Mas até as saídas foram horríveis. Até as saídas. Então o Famota errou tudo que ele podia errar em 2025. E agora vai ter que corrigir um outro erro que foi ter efetivado o Rodrigo Chagas. Pra mim, um erro que eu falei lá atrás. E ele sabe que eu falei porque na coletiva de Gustavo Vieira chegou pra mim e falou: Rodrigo Chagas vai calar sua boca. Ele chegou pra mim ao vivo e falou isso. Então ele vai saber que o argumento foi um erro fazer isso. Rodrigo Chagas, a sensação também que eu tenho é que o Rodrigo Chagas, ele não tem o grupo completamente na mão. Porque se ele tem, Ronald não é substituído para vestiário. Ronald saiu, foi substituído, não gostou e foi pro vestiário. E depois que ele volta. Então, pra mim, aparentemente, a gente está... É mais um check da cartilha. É mais um check de um Vitória que iniciou o ano com Maneca, diretor de futebol, que já era por si só inadmissível, mas a reposição para Maneca de diretor é tão inadmissível quanto um diretor que tinha 9 anos sem operar como diretor. É um absurdo que o Vitória costuma fazer. O que o Vitória fez é um absurdo. Aí sai de Carpini, contrata um dos treinadores mais reprovados dos últimos 5 anos. Eu posso falar isso com autoridade. Fábio Carille é um dos treinadores mais reprovados dos últimos 5 anos de carreira dele. Se não é o maior treinador reprovado nos últimos 5 anos de carreira. Mesmo subindo com o Santos. É o que é que ele faz? Aposta em Carille. Aí termina Carille, ele tem a oportunidade de corrigir o erro. O que é que ele faz? Coloca um treinador que tá passando por um problema emocional muito grande, isso tem que ser dito. Chagas perdeu 3 figuras presentes na vida dele. O melhor amigo, o pai e a mãe. Ou melhor, o melhor amigo, o pai e o... Não, foi a mãe. Foi a mãe. Recentemente. Aí, aposta num cara que tava no Porto Vitória. No Porto Vitória. E como se não bastasse, as contratações pra resolver, que entraram em campo hoje, era Camutanga e Dudu. O Vitória tava pegando o Fluminense em um jogo que valia a vida.
E o único reforço do Vitória, sem ser os dois, era Ramon, porque não tem outro. Porque se James tivesse posição, Ramon também era banco. Se James tivesse machucado, o Vitória hoje não teria nenhum reforço com a janela em campo. Um time que tinha que corrigir a janela, que foi feita horrível no primeiro semestre. E eu vou além, Paulo. Dos 5 que entraram, 3 já estavam aqui. Claudinho já estava aqui. Eu olhei aqui agora no banco. Claudinho já estava aqui. Ronald já estava aqui. E quem Fábio. foi? E Fábio já estava aqui. Então, se você considerar os 11 mais os 5 que entraram, dos 16, apenas Ramon, porque não tem outro. Eu não vou considerar Dudu e Camutanga, aí o Gustavo tá de sacanagem. Ramon, Renzo Lopes e Romarinho. De 16, 13 no dia 20 de setembro já estavam aqui, irmão. E a prova viva desse lamaçal de erros que o Vitória vive é que hoje o Vitória dependeu, para resolver um jogo no meio de campo, de um volante reprovado na Série C. Isso precisa ser dito. Dudu estava sendo reprovado na Série C. Dudu, o que ele fez hoje aqui, ele fez 2 vezes na Série C de ser expulso de forma infantil, para não trazer adjetivos que podem me comprometer. Mas o que ele fez aqui, aí o Vitória fala assim, rapaz, eu tô num lamaçal, numa espiral de merda tão grande, que eu tô tendo a recorrer a um jogador que passa por problemas emocionais gravíssimos, reconhecido pelo próprio ponto de buscar a ajuda fora, e esse cara é a solução pra resolver. Esse cara é a solução de um volante canhoto, é Dudu, que tava sendo expulso na Série C do Campeonato Brasileiro, que não merecia. Futebol é merecimento. Dudu estava passando vergonha na Série C com expulsão. Um cara que passa vergonha, ele não merece estar na Série A. Não merece. Com todo carinho, mas não merece. Futebol não é emoção, não. Futebol é merecimento. Um cara que tá sendo expulso, passando vergonha, brigando com o torcida na Série C, não merece ir pra Série A. Nenhum. E no dia que a notícia saiu do Globo Esporte que o Vitória tava repatriando o Camutanga e Dudu, eu falei e eu fui muito atacado. Camutanga, beleza. Dudu eu não traria, não. Aí a galera... E aí, Paulo, infelizmente, repito, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Mas infelizmente volta pra o que a gente fala, a gente toma porrada e infelizmente, neste ano, está se mostrando que a gente tá certo, que é Dudu é melhor que Hiller. Ok. Mas eu caio. Com Hiller eu caio em último. Com Dudu eu caio em 18º. Eu tô caindo do mesmo jeito. O ano de Hiller é nota 2. Dudu em 2 jogos tem um amarelo e uma expulsão. Então, repito, eu acho que uma parte da galera... 3 amarelos e um vermelho, né? 3 amarelos e um... Que ele tomou 2 hoje. 3 amarelos e um vermelho em... Se não tem 45 minutos em campo, tá? Deve ter jogado 15, 20 contra o Fortaleza e mais 20 hoje. Não chegou em 45. E é o que a gente fala. Meus amigos, não adianta trazer alguém que você acha que é melhor do que o que tá aqui, porque é insuficiente do mesmo jeito. Não adianta. E no final das contas, o erro é da gestão, que foi extremamente populista, trazendo o Camutanga e Dudu de volta. Mas tudo bem, Camutanga vem ajudando, na verdade. Populismo. Mas foi um movimento extremamente populista para tentar trazer a torcida para junto, para mascarar a incompetência de não conseguir trazer um volante e um zagueiro. Foi isso que aconteceu. Então... E não só isso, quando o Dudu e Camutanga foram reintegrados, vamos assim dizer, eu falei que Camutanga tudo bem. Porque Camutanga... mas Camutanga também estava em divisão inferior. Mas Camutanga está se destacando na divisão inferior. A torcida do Remo ama Camutanga. Camutanga estava comendo a bola. É completamente diferente os cenários. Completamente, ainda sem falar que é uma Série B, não é uma Série C. Pra fechar esse tópico. Mas eu me lembro que eu falei... Vou fazer o papel de chato, eu sei que a galera vai me matar, e me mataram no chat. Mas eu falei, a minha preocupação é que estão entendendo que Dudu e Camutanga resolvem o problema do Vitória e eles não resolvem. E eu falei isso. Na primeira live de noite, a gente fez a Léo foi pra coletiva de manhã, de noite eu falei na live, estou preocupado porque estão encarando Camutanga e Dudu com uma solução do Vitória. E a prova ver que não é solução, porque eles estão aqui em 3 jogos, a gente venceu 1 e perdeu 2. A prova de que Camutanga não solucionaria os problemas do Vitória é que a gente tem ele em 3 jogos e não foi suficiente pra gente não perder. Ele tá bem, mas não foi suficiente. A prova viva desse ano horroroso é que a gente precisa de um ponta que resolva, e o ponta que chegou e falou, preciso de tempo pra me adaptar. Como se não faltasse 14 jogos pra acabar e ele tem culpa. Não, mas o ponta pra chegar, graças ao seu Gustavo Vieira, tinha que cair hoje. Também acho. Gustavo Vieira, se o Vitória ficar na Série A, ele tinha que cair imediatamente. Ficou na Série A quando tinha apresentação. Gustavo Vieira demitido. Ele tem que cair hoje, independente de ficar ou não na Série A. Ele tem que ser demitido do Vitória. Tem que ser demitido do Vitória. Ele não deveria terminar o ano. Concordo. E mesmo se terminar, se o Vitória fazer 14 vitórias seguidas, ele tem que cair. Porque ele não mostrou preparo pra lidar com o time de Série A.
Eu não quero ficar falando sobre Dudu, mas assim, o que eu peço pro torcedor nesse momento, tá todo mundo puto, eu só tô pedindo uma reflexão, não tô brigando com ninguém. Galera, a gente tem que pensar primeiro no clube. Eu sei que muita gente gosta de Dudu, se identifica com ele, Série B, Campeonato Baiano, só que se eu e Paulo, vocês ficam aqui passando pano por erro de volante, porque o volante fez a falta porque alguém errou, então qualquer expulsão vai ser justificada. Realmente, Camutanga errou no primeiro lance, o primeiro amarelo de Dudu eu não julgo, porque ele tinha que ter feito a falta mesmo. Ali é de jogo, Camutanga errou, beleza. O segundo, gente, me desculpem, tem nenhuma condição de defender. Não tem nenhuma condição de defender. Tudo bem, Ramon errou, tenebroso, concordo, Ramon foi muito mal. Mas o Vitória está no campo de ataque pelo lado esquerdo, ele tem amarelo e ele deu um pisão no jogador, pô. Eu entendo que, repito, o que eu falei no intervalo, eu tô falando agora. O problema de ainda ter uma parte da torcida que ainda quer defender Dudu é porque a diretoria não conseguiu trazer um volante que dê mais esperança do que ele. Imagine. Então o torcedor prefere se apegar no Dudu, que errou e prejudicou o jogo, do que ter que aguentar Ricardo Hiller. Do que ter que aguentar a fase desastrosa de William Herrera. Então, assim, eu vou fechar esse assunto sobre o Dudu falando que, meus amigos, ele errou. Não dá pra passar pano. Dito isso, aí eu tenho que ser justo. Depois da expulsão de Dudu, a gente teve todo um segundo tempo no 10 contra 10. E no 10 contra 10, a gente teve seríssimas dificuldades pra jogar. Seríssima dificuldade pra jogar. A exceção de uma finalização de Cáceres. Aquele abafa eu não vou contar não, tá? Ali era Mateuzinho no final do jogo tentando arrastar, levando 3-4 jogando bola na área. Aquilo pra mim é abafa, aquilo eu não vou considerar. Com a bola no chão, a gente teve uma bola de Cáceres, um chute de Kaiser, que foi um cruzamento também, já no abafa. Uma de Eric, que no primeiro tempo, né? Não no segundo. No segundo tempo. E o segundo tempo do Vitória foi o que é o Vitória em 2025, o ano todo. Insuficiente. É uma vitória que o torcedor vai ver, não, mas Renzo cabeceou sozinho, não, mas Kaiser estou, Fábio pegou, não, Eric bateu, a bola foi pra fora. Mas, gente, produção ofensiva do Vitória não foi constante. Produção ofensiva do Vitória foi ruim, com lampejos de bola na área e com lampejo ali, tem que ser justo, de 10 a 15 minutos no segundo tempo. Que aí, de fato, Vitória voltou melhor. E só. O Vitória foi insuficiente mais uma vez. E no 10 contra 10... a gente, beleza, até poderia ter empatado, mas alguém aqui acha, falando friamente, que o Vitória mereceu em desempenho virar o jogo? Eu até entendo que poderia ter empatado. Contexto de jogo, abafa, beleza, um pontinho, ok. Mas você acha, friamente, que o Vitória mereceu virar o jogo no segundo tempo? No meu modo de ver. Fábio só fez uma grande defesa. No meu modo de ver, não. Fábio só fez uma grande defesa, que foi o chute de Romarinho. E o de Kaiser aqui desviou. E o de Kaiser, acabou isso aí. Acabou. Então, assim, é claro que a gente vai tentar se apegar em algo. Dava pra empatar? Dava pra ter virado. Gente, desculpa, não dava. Não dava. Porque a gente tá em setembro e a gente tá aqui debatendo que se o time tivesse mais capricho na finalização, poderia ter pontuado. Mas, pasmem, a gente tá em setembro. Não tem. E eu vou além. Se o Fluminense tivesse um pouquinho também de qualidade, mataria o jogo aqui com uma tranquilidade absurda. Fluminense, o que errou de bola, de finalização dentro da área, de cruzamento com Vitória, com tinha cruzamento, Camutanga tava sozinho, tinha 3 atrás dele. Se ele não tira, é papo de gol. Ou se o cruzamento sai certo. Então o Fluminense também não só teve a oportunidade, como matou, só tava impedido, né? Mas o Fluminense também hoje poderia ter feito 2, 3 aqui com tranquilidade também. É isso, é claro que, repito, se você olhar chances de gol, o Vitória teve de fato. Só que o que a gente traz aqui no canto é, como foram essas chances? Foram 4 bolas na área, uma pra Kaiser, uma pra Renzo, uma pra Romarinho que chega batendo, 3 bolas na área, e uma jogada de fato de triangulação com Cáceres na profundidade. E acabou. Não teve mais nada. É muito pouco, é insuficiente. E eu vou além, eu faço das palavras de Paulo as minhas. Mateuzinho não fez um bom jogo, mas eu não critico, não porque é Mateuzinho, mas porque dos 30 do segundo tempo em diante, só teve ele, irmão. Só teve ele vindo buscar a bola aqui, no pé, arrastando, levando 2, 3, achando Cáceres ou jogando pra dentro e errando o cruzamento, verdade. Mas só teve ele, irmão. Ramon só conseguiu jogar quando ele caiu pelo lado esquerdo. E acertou só 2 vezes. Hã? E só acertou 2 bolas. Só acertou 2 bolas. E mesmo assim, só Mateuzinho jogou. Porque a gente não tinha escape. E temos que falar também de Ramon. E mais uma vez, Ramon por tabela de diretoria pela contratação. Eu vou repetir, é uma temeridade o que a direção do Vitória fez após a lesão de James. Temeridade. O Vitória vulnerabilizou, estraçalhou, destruiu a lateral esquerda do Vitória. Destruiu. O que o Vitória fez
pós-lesão de Jamerson é um absurdo. Um dos maiores absurdos da temporada foi imaginar que Ramon e Michael Jesus dava. Foi um dos maiores absurdos. Pra não ser engenheiro de obra pronta, a gente fala isso há o quê? Um mês? Um mês não. Um mês que Jamerson lascou. Desde que ambos chegaram. Michael Jesus chegou e Ramon chegou. Um absurdo. É um absurdo. Então, assim, eu confesso que Jamerson foi contestado. Natanael, por nós, não. O caso de Jamerson foi o que a gente falou. Era um bom lateral. Poderia ser titular, mas tinha que vir outro. E tinha que vir outro mesmo, porque o Hugo não dava. Se fosse Jamerson, o Hugo não dava, não. E Ramon, eu falei, Ramon poderia até compor elenco, mas tem que ter um melhor que ele. E Sepúlveda não veio. Vou dizer, que queda vertiginosa. Eu não sei como é que o clube consegue transmitir assim pro torcedor que vai sair de um patamar. O Vitória saiu do nome A para o nome Z. É uma desproporção gigantesca de um nome pro outro. Pois é, algo mais a falar sobre o jogo, Paulo? Vitória que de fato teve oportunidades, etc. Quer ir pro individual? Renzo Lopes não pode perder um gol daquele, né? Vamos colocar os pingos nos is aqui também. Kaiser não pode perder o gol do primeiro tempo. Kaiser não pode perder o gol do primeiro tempo no escanteio. Eric, eu acho que a bola foi atrás. Ramon não pode perder o gol. Direita é problema seu. Que é verdade. Romarinho também não pode perder o gol que perdeu. Chegando, batendo, chapando. Tudo bem, a gente teve a oportunidade pra não perder. Mas o problema, meus amigos, é que a gente tem a oportunidade pra não perder desde janeiro. E o Vitória não aproveita. Eu acho, até pra encerrar o corte, Paulo, eu vou levantar a provocação. Em 30 anos de vida, eu acho que foi o ano que eu mais vi o Vitória ter contexto de oportunidade pra ganhar. Seja no Bavi, seja o chaveamento da Copa do Nordeste, seja na Sul-Americana, com um a mais, que era só fazer um golzinho que passava. Seja no Campeonato Baiano. Isso não pode ser esquecido, tá? O Vitória estava com um a mais, dando 1-0, caiu na pilha e teve o jogador expulso. Olha quantos jogos e quantas oportunidades. Hoje, Dudu é expulso e o zagueiro dos caras é expulso. Eu nunca vi, com 30 anos de idade, o Vitória tendo tanta oportunidade de conseguir virar o jogo, de conseguir pontuar, de conseguir passar de fase. Eu nunca vi isso na minha vida. E o Vitória não aproveitou, e eu tenho que ser justo, o Vitória não aproveitou rigorosamente nenhuma. A prova disso é que uma das vitórias do Vitória é com a menos. E eu vou completar. Eu tenho 25 anos de existência e eu também nunca vi o Vitória deixar passar tantas oportunidades. Completando o que você falou. Foi o ano da história de mais oportunidades e o ano de mais decepções também. Isso, e eu vou errar, isso independe se ficar na Série A ou não. Independe. A gente pode contar aqui de forma gigantesca quantos jogos a gente vacilou dentro do Bardão. Só a título de curiosidade, se você voltar à live, logo que o time sai, eu e Paulo, a gente deixa claro, não gostei. Eu falei a semana toda que eu iria com 3 volantes. Eu falei a semana toda que eu não iria com o Dudu e mais um, que pra dar mais equilíbrio eu iria com 3 zagueiros ou com 3 volantes. Então não é questão de ser engenheiro de obra pronta. A gente falou o tempo todo que não iria com esse time. E eu ainda questionei na live de quinta e de sexta. Pô, até quando a gente vai ficar jogando com 2 pontas? Até quando a gente vai ficar nessa? Será que não tem como achar uma alternativa? Botar mais um volante, botar mais um zagueiro, tentar flutuar um pouco mais por dentro, com o Aitor, Romarinho que seja, com o Aitor e Mateuzinho que seja. A gente questionou e sempre questionou se o Vitória vai morrer nesse sistema. Ah, não tinha o que fazer. Tinha. Sempre há o que fazer. A questão é que a gente não faz, Paulo. E na live de quarta, quem acompanhou a live de quarta, eu falei que meu time seria com William, Ronald, Dudu, sem Mateuzinho, com Kaiser, Osvaldo. Verdade. E Eric. Ainda falei isso, que não era o meu time. E ainda iniciei também aqui falando que era 3 volantes. Léo falou que iria com 3 volantes. Quando saiu a escalação, Léo falou que não gostou da escalação. Eu falei que não gostei da escalação, então não foi por falta de aviso, né? E aí, Paulo, aí eu vou, pra encerrar o corte de fato, agora pra além da escalação. Com o que eu vi de Rodrigo Chagas aqui hoje, em termos de dinâmica de jogo, movimentação e etc., eu reclamei da escalação, mas eu também não sei se ele conseguiria fazer o time jogar de alguma forma. Porque, confesso, eu fiquei assustado com o que eu vi aqui hoje. Realmente o Vitória Vou só parafrasear o que eu disse anteriormente. Não tem padrão de jogo o Rodrigo Chagas ainda. Não tem. Ainda não tem. É isso aí, vamos encerrar aqui o corte, vamos continuar, daqui a pouco já lê o superchat, vai fazer o individual, coletiva de Rodrigo Chagas daqui a pouco aqui na tela, estamos esperando Dona a TV... Misha não deve ter, né? É normal, né? Dona Misha não deve ter, estamos esperando a TV Vitória começar, terminando o corte. Vamos lá?